Oi, gente, boa noite! Boa noite, hoje dia quinze de julho de 2025 e eu tô super animada pra live de hoje. Super, super, super animada que eu tô. Sabe por quê? Porque hoje a live é com convidados, né? Então, duas enfermeiras incríveis vão estar aqui comigo hoje, a Maírla e a Railane, para contar um pouquinho pra gente como é aguardar o processo lá da Irlanda. Ai, gente, eu tô animada. Vamos ver quem tá entrando aqui. Vamos lá. Registered Nurse, né, que é a minha convidada, já tá aqui. A Fê tá aqui. Emily tá aqui. Elaine, querida. Dani. Daninha de Paiva. Gente, vamos entrando e vamos compartilhando essa live, tá bom? Hi, good evening. Érica, querida, tudo bem? Prince tá aqui também. Marte, alguma coisa também tá aqui. Vamos lá, gente, bora compartilhar essa live, que hoje é live com convidada e elas são top demais. Hi, I'm great and you? So, let's start the live today. Vamos lá, vamos começar a live de hoje. Deixa eu convidar aqui. Ai, ó, gente, primeiro de tudo, live fica gravada, fica. Perguntas, deixem aqui no ponto de interrogação. Oi, Amandinha, tudo bem? E vamos iniciar a nossa live de hoje, tá bom? Porque lá na Irlanda já tá tarde pra caramba e com certeza temos muitas perguntas aí pras meninas, tá bom? Então deixa eu chamar aqui, eu espero que hoje eu consiga. Eu fico uma hora olhando pra minha cara. Vamos ver se eu consigo. Já mandei o convite, ver se aparece aí pra vocês. Enquanto isso, você que tá aí já vai compartilhando essa live, tá? Como essa live vai ficar salva também no canal do YouTube, então você que de repente vai assistir essa live no canal do YouTube, curte, compartilha e comenta, tá bom? E aqui também, manda coraçãozinho, já compartilha. Eu sei que vocês fazem parte de muitos grupos, vocês podem compartilhar nos grupos de vocês também, de WhatsApp, tá? Para que a gente possa iniciar essa live. Boa noite! Meninas, vê se veio o convite para vocês. Eu mandei o convite para vocês, vê se está aparecendo. Se não, vocês mandam um convite para mim, tá? Tá melhor, graças a Deus. Graças a Deus. É esse tempo, né? Esse tempo é osso. Mas graças a Deus ele tá bem. Obrigada por perguntar. Bem-vinda, Daniele, Marcília. Vou chamar de novo, tá? Porque tá dizendo que vocês não podem participar. Mandei o convite de novo, tá, gente? É assim mesmo. O Instagram. Vamos ver aqui. Ah, muito bem. Tudo Ah, bom? agora sim, tudo bem? Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá ouvindo? Ah, ótimo. Tô te Perfeito. ouvindo. Você é a Maírla. Isso, eu sou a Maila. Maírla, para eu Ah, não falar errado o isso. seu nome. É difícil mesmo, tá tudo bem se falar errado. Não, por favor, me corrija qualquer coisa. E Tá? a Railane vai entrar de outro perfil. Ela vai entrar do perfil dela, é porque a gente tá em casa separada aqui. Ah, então tá ótimo, maravilha. Eu não sei se ela já está aqui. Se ela estiver aqui, pode dar um sinal aqui, que aí qualquer coisa eu chamo para ela já entrar. Deixa eu ver. Qual é o perfil dela, você sabe? Ah, deixa eu coisa ela aqui. Ver se aí, ó. Mandei aí pra vocês. Tá, entrou agora. Tá Então, ótimo. Ok, deixa eu aceitar aqui. Ok, eu aceitei. Vamos ver se vai. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, meninas? Como é que você tá? Tudo bem, Railane? Tudo certo por aqui, graças a Deus. Acabei de chegar, por isso que estava assim correndo, mas graças a Deus tudo certo. a bichinha Ai, acabou que de chegar do bom. plantão. Ai, Acabei de correria chegar. total. É, É, correria, a vida tipo a mil. Mas feliz por isso. é. Tá ótimo, meninas. Eu gostaria muito de agradecer vocês. Obrigada, amor. Eu gostaria muito de agradecer vocês duas pela disponibilidade de estar aqui hoje no Nurses in the USA para contar um pouquinho da história de vocês. E eu estou muito feliz de poder conhecer vocês duas,
né? Quero agradecer a minha cliente, a Cláudia, que conheceu vocês e falou: Monique, chama elas para fazer live. Foi Então, assim, e vocês mesmo. prontamente aceitaram, super de boa. Não, vamos embora, vamos fazer. Então, muito obrigada, tá, meninas? Sim, a gente que Ah, que agradece isso, a também pela gente que oportunidade. agradece. É, É. Eu lembro, Monique, de você lá no processo, lá no início do processo dos Estados Unidos, eu acho que a gente fez na mesma época a prova. E aí eu lembro muito, eu falei com a Mai, falei, conheço já ela. Ai, que bom, foi. é. Eu fiz em É, 2000 em 2022, eu fiz o processo. Né? sim. Então, é bom que eu quero conhecer vocês um pouquinho mais. Então, assim, a minha primeira Uhum. pergunta aqui é sempre como que surgiu a vontade de ir para os Estados Unidos? E aí, obviamente, vocês podem falar um pouquinho de vocês, de onde vocês são aqui do Brasil também, tá? E aí a gente Sim. engata no assunto de Irlanda, que a galera quer muito saber da Irlanda, de como é estar aí, aguardando o processo, enfim. E já recebemos algumas perguntas também, né? Mas a galera Sim. também aqui pode participar e deixar a pergunta. Então a gente pode Isso. começar pela Maíla, que para mim aparece Ótimo, aqui perfeito. na minha esquerda, e depois Uhum. Highland, pode ser? Combinado, pode ser sim. Então, beleza. Com vocês. Ok. Então, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar podendo estar aqui com vocês, compartilhando a nossa jornada, que não é fácil, né? A gente passa por muitas coisas nessa jornada de validação de diploma para os Estados Unidos. E estar compartilhando com vocês aqui essa nova opção, né, que a gente achou para poder esperar todo o processo, é muito legal, porque quando a gente buscou, né, essa opção, não era muito falado. Então, tem muitas enfermeiras que estão esperando, assim como a gente, que eu acho que isso é uma boa oportunidade. Então, obrigada pela oportunidade de falar aqui no seu perfil. Né? A gente gosta Uhum. muito de você, a gente te segue Uhum. e é muito legal ter essa oportunidade. Então, meu nome é Mairla, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu iniciei o meu processo de validação de diploma em 2023. E exatamente em 2023, janeiro de 2023, eu falei, vou estudar, vou começar essa validação de diploma, porque, assim, no Brasil, inclusive, eu gosto muito do meu trabalho lá no Brasil. Eu trabalho em um bom hospital lá, mas eu tinha essa vontade de sair do país, mas não sabia como, né? Não sabia literalmente como sair, quais eram as oportunidades para minha profissão fora, porque eu falava com meu marido assim, olha, a gente pode até sair do Brasil, mas eu quero muito trabalhar na minha área, né? Que eu estudei tanto, fiz a graduação, fiz o técnico, fiz a graduação. Então a gente começou a pesquisar e aí eu vi a oportunidade dos Estados Unidos, então comecei a validação do diploma e comecei a estudar para o NCLEX em 2023. E aí meu processo de validação foi um pouco demorado, porque a faculdade ela demorou um pouco com a documentação, aí eu fiquei meio desanimada no meio do caminho, falei, acho que isso não vai dar certo. Mas em maio, acho que de 2023, saiu a minha papelada da universidade e tudo mais, foi tudo liberado. E aí que de fato eu comecei a falar, ok, já que agora está liberado, eu vou estudar para o Uniclex. E aí minha mãe teve que internar, eu tive alguns problemas pessoais, não estudei o suficiente, mas em setembro ficou tudo bem com a minha mãe, ficou tudo certo. Eu falei, ok, agora eu vou retomar os estudos. Então, de setembro até dezembro, eu estudei para Uniclex. E aí foi aí que eu conheci a Rai. A gente se conheceu porque a gente fez a gente estudou pelo Enfrente Uniclex. E aí eu montei um grupo pra gente e eu fui colocando as pessoas que iam fazer a prova em dezembro, igual a mim. Porque terminou o curso do Enfrente, aí eu falei, ok, preciso continuar estudando até minha prova. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu criei um grupo, coloquei as meninas que iam fazer a prova no mesmo mês e a gente se conheceu. E a gente fez a prova em dezembro, ela fez no início, passou, e eu fiz no final de dezembro de 2023, passei. E aí a gente continuou com essa. Porque, né? Retrogression, Disability não anda. E a Rai com o mesmo sentimento que eu. Meu Deus, preciso sair desse país, preciso sair do Brasil, porque eu preciso melhorar o meu inglês. Então a gente pesquisou todas as possibilidades de sair do Brasil. Austrália, Canadá, Estados Unidos mesmo para mestrado, todas as opções. E a que a gente achou melhor, custo-benefício e facilidade, foi a Irlanda, porque aqui na Irlanda a gente consegue aprender o inglês e trabalhar ao mesmo tempo.
Se fosse as outras opções, alguns países não permitem que você trabalhe, só que você estude. E para a gente não foi uma opção ficar só estudando, porque a gente precisava se manter no país que a gente escolhesse. Então, por isso que veio a Irlanda no nosso caminho. A Rai, na Uhum. verdade, que pesquisou mais sobre a Irlanda e compartilhou comigo. E então, porque depois que a gente fez a prova, a gente continuou conversando, sabe? Sobre as possibilidades, tipo, meu Deus do céu, e agora? O Visa Bullet não anda. Se a gente continuasse no Brasil, ok, a gente estava colocando todas as prioridades na frente dos estudos para o inglês. Ou seja, eu trabalhava até tarde, eu fazia qualquer outra coisa de menos focar no inglês. E aí eu sentia que o objetivo estava ficando para trás, sabe? Você vai sentindo assim, gente, a prioridade, quero estudar o inglês, eu não tô focando, né, nessa prioridade. Então, é isso, por isso que a gente, né, Uhum. conversou e decidiu vir para cá. Uhum. Mas Você é basicamente é o casada? resumo. Tem Eu sou filhos? casada, não tenho Uhum. filho e estou aqui na Irlanda com meu marido. Tá bom. Então agora eu vou passar para a Rai. Rai, se apresenta um Hum. pouquinho, fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Railane, né? Eu sou de Salvador. Como eu falei com você, eu iniciei o processo em 2022. Mas como eu iniciei o processo? Eu não iniciei o processo de fato, porque eu me formei em 2022, só Uhum. que já tinha esse sonho muito antigo em morar fora. E aí eu comecei desde então a buscar essas possibilidades, e aí eu descobri os Estados Unidos, que me encantou de início por conta das possibilidades da profissão, da autonomia, da possibilidade de crescimento profissional. Então, isso foi um fator. Então, eu me formei em julho de 2022. E aí, eu cheguei no dia da minha formatura, no dia da colação de grau, e falei: olha, eu preciso de sua ajuda com o meu coordenador, porque eu vou validar meu diploma. Então, tipo assim, eu já estava decidida. Para mim, isso estava fechado. Então, eu dei início do processo. Mesmo antes de iniciar o processo, eu comecei a estudar, né? Muito antes de fato da entrada, porque eu queria ir, mas tinha acabado de me formar, então não tinha emprego, não tinha dinheiro para pagar todo o processo. Eu só sabia que iria e não sabia como, e as portas foram se abrindo. Então, eu me formei, dei entrada no processo, começamos a estudar para a prova. E foi isso. E aí fui caminhando, fiz a prova, passamos. E foi o que Mai falou, tipo, Mai é casada, mas eu sou solteira. E aí meio que eu tava meio que naquela sensação de que eu tava parada, esperando a minha vida começar de fato nos Estados Unidos. E eu não queria Uhum. aquela sensação de estar estagnada, tipo, eu tô parada, sem fazer nada, enquanto eu não imigro. Então começou a dar aquele desespero de, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me mover. E aí eu comecei a pesquisar a fundo e aí estamos aqui. Uhum. E quando Exatamente você essa a sensação. olha, isso da gente falar, né, dessa espera é tão importante, porque assim, Uhum. para mim, talvez se eu soubesse da Irlanda antes, até eu teria ido, né? Eu esses dias estava até brincando com meu marido, eu falei, gente, amanhã eu vou fazer uma live com as meninas da Irlanda. Se duvidar, me dá uma louca, eu arrumo as minhas bolsas e vou embora junto com elas. Não, sim, tipo assim, Será eu esse no Brasil. negócio? Porque assim, eu não posso dizer que não dá para aprender inglês no Brasil. Dá, muita gente consegue, né? Contratando professor, estudando, mas eu, na situação que eu tava, eu não conseguia sentar para estudar. Tipo, tudo virava uma prioridade, e aquele fato de não saber quando seria uma realidade me angustiava. Então eu falei, não, eu preciso sair dessa inércia, preciso me mover. E eu digo que foi a decisão mais acertada da minha vida, assim. Às vezes, eu tô aqui andando até engasguei. Andando e eu falo, meu Deus, eu tô aqui. Eu tô realizando um sonho que pra mim era inimaginável. E assim, eu me Sim. sinto bem realizada. Uma cliente minha aqui, querida, que virou uma amiga para mim, né? A Amanda botou ouvindo a live e fazendo as malas. Só vem, Amanda, se joga. E fala Me para mim, assim, jogo. vocês duas, qual era o nível de inglês de vocês quando vocês saem do Brasil e chegam na Irlanda? Então, eu quando eu cheguei aqui, no aeroporto mesmo, na imigração, eu não entendia nada do que um me falava. Porque tem a questão do sotaque, tem o nervosismo, parecia que eles falavam grego menos inglês. Então, tipo assim, se eu fosse avaliar, eu diria que era A1, A2. Mas na escola foi B1. Mas eu sinto, assim, a melhora é no dia a dia. Tipo assim, hoje
A gente trabalha com o público idoso e a gente consegue se comunicar bem com eles, consegue entender os comandos, o que ele pede. Então, é além da avaliação da escola, é o fato do feedback do dia a dia. Até eles mesmos falam, olha, seu inglês melhorou bastante e tudo. Isso conta muito mais do que uma prova. Eu ainda não fiz a prova novamente, né? Pra saber em que nível eu tô, mas eu consigo perceber esse avanço aí. Uhum. E, inclusive, eu e a Rai, a gente, depois do NCLEX, a gente começou a estudar juntas o inglês Uhum. em casa, porque a gente ia fazer aquela prova do Duolingo English Test, a gente ia tentar mestrado e tudo mais, toda uma preparação, assim, sabe, para poder sair mesmo. A gente só sabia que a gente ia sair. Como? Ui. A gente não É, sabia, mas a não gente tinha no sabia. nosso coração, a gente tinha no nosso coração que a gente ia embora, que em 2025 a gente não estaria no Brasil. Eu não Sim, fiz foi bem planejamento isso. nenhum para 2025 no Brasil. Eu sabia que eu ia Uhum. sair. E aí, a gente estudando para o Duolingo English Test em casa, a gente colocava, né, as lições para poder fazer juntas. Cara, aí tinha as lições lá para poder. Ah, descreva essa imagem. Eu não sabia o que Uhum. que eu colocava. Eu não sabia como É. descrever um gato. Tipo, a imagem era um gato. Eu falei, Uhum. gente, como é que eu vou descrever um gato no meio do nada? Eu falava, gente, como é que eu vou descrever isso? E tipo assim, Sim. aí depois eram os áudios. A gente tinha que preencher as lacunas. Tem Sim. dias que eu Uhum. entendi alguma coisa, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, se eu não melhorar isso aqui, quando eu chegar nos Estados Unidos, como é que eu vou trabalhar como enfermeira? Eu não tô entendendo nada. Uhum. Então aí partia o desespero, sabe? E aí, hoje, né, você perguntou como é que tá, como é que a gente chegou com o inglês. É a mesma coisa da Rai. A gente chegou, pra você ter ideia, no supermercado, a moça do caixa perguntou: Ah, você quer sacola? A gente não sabia nem. Eu e meu marido, a gente ficou assim: Hã? Porque aqui eles Que não têm profissional. sacola, né, no lugar. E aí elas perguntam Uhum. se você quer a sacola ou não para Comprar, levar, né? para comprar. A gente ficava: Não, É. não, yes, yes, e começava a rir, porque assim, a única coisa que a gente sabia falar. Então, Sim. hoje a gente consegue ver. Gente, aí eu fiz, a gente chega, né? Porque a gente veio com o intercâmbio, a gente vai falar certinho pra vocês. É A gente isso. veio com. Vocês chegam juntas. A gente chegou A juntas. Rai chegou primeiro Um dia antes, e é. um dia Ah, tá. antes eu cheguei depois. E detalhe, a gente não se conhecia, a gente conheceu no processo online, porque a Rai é da Bahia É. e eu sou de Minas, Sim. Sim, nos sabe? conhecemos E aqui. aí nos conhecemos aqui. É quase um Então ela casamento às chegou. cegas. Isso mesmo. E aí a gente se encontrou aqui. Mas o que eu queria falar é a questão do inglês. A gente chegou na escola do intercâmbio, a gente tem que fazer uma prova, que a gente conversa com Professora. uma irlandesa, uma professora, e ela vai avaliar o seu nível de inglês diante daquela conversa. E aí a gente entrou na mesma turma de B1. Por quê? B1 a gente consegue compreender o que ela falou e a gente conseguiu responder ela. Então, assim, é um inglês intermediário, B1. Uhum. E aí, com isso, a gente foi, né, para a sala de B1 e hoje eu já consegui passar para o nível B2. Então, Olha. assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia conseguir isso em tão pouco Em tempo, 4 meses, né? em 4 Vocês meses. chegaram aí quando? Fevereiro. Fevereiro. Fevereiro, então, de 2025. Fala pra Isso. gente, então, como é que foi o processo de vocês? Vocês queriam ir embora porque vocês não queriam guardar, né, do Brasil o processo e queriam poder melhorar o inglês de vocês. Por acaso vocês já têm priority date para os Estados Unidos? Eu Já, ainda não. eu tenho já. Tá. Então a Maela tem e a Raia ainda não tem. E aí, Uhum. como é que é a descoberta da Irlanda e como é que vocês fizeram para chegar aí legalmente? Aí verifica quem vocês querem responder. Vai, Highland, que você que pesquisou mais. Não, então, assim, eu já tinha pesquisado sobre, assim, morar fora sempre foi um sonho pra mim. Então, eu sempre pesquisei formas e formas e formas. Então, tipo, em 5 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre o intercâmbio e eu descobri a Irlanda. Que, na época, dentro da Europa, era um dos poucos países que permitiam que a gente estudasse e trabalhasse. Só que na época, como eu não trabalhava, não tinha dinheiro, então eu deixei aquele sonhozinho na gaveta. E aí, como veio todas essas circunstâncias que a gente falou dos Estados Unidos, né? Foi algo que eu fui lá, retirei e comecei a pesquisar novamente. Então, a gente veio para cá como intercâmbio, que é um programa de estudo e trabalho, que a gente tem que fazer um curso de inglês de 15 horas por semana. E nisso a Uhum. gente pode trabalhar no período livre que a gente tem.
Então a gente está aqui de forma legal, né? Trabalhando, estudando. A gente tem que comprar esse curso de inglês, que a gente estuda de segunda a quinta-feira. E no período oposto ao curso, a gente pode trabalhar. Então, a gente veio dessa forma. Os requisitos para esse visto a gente tem que comprovar que a gente consegue se manter aqui por um período, porque eles consideram que caso a gente não consiga um trabalho de imediato, a gente consegue, né, se manter sem passar necessidade. Então, a gente tem que provar que a gente comprou o curso e que a gente tem condições de se manter por um período, né? Então, eles fazem esse balanço. Na nossa época, a gente tinha que comprovar que a gente tinha em torno de 3.500 euros em conta. Isso não quer dizer que a gente vai gastar tudo isso, mas que a Uhum, gente tenha na nossa conta, né, para alguma eventual necessidade. uhum. Então, a gente tem que ter isso e tem que comprar o curso de 8 meses, que são 6 meses de curso e 2 meses que a gente tem direito a férias, né? E no período das férias a gente pode trabalhar de forma integral. Entendi. Então, vocês têm um tempo determinado aí, são 8 meses. São oito A meses que princípio. prorrogável por mais 2 anos, até 2 anos. E depois desse Hum, tempo tem gente que faz cursos de pós-graduação, mestrado, ou muda para visto de trabalho, aí vai meio do rumo que cada um quer seguir, né? É. entendi. Então, tem que ter esses 3.500 euros comprovados em conta. E quanto que é o curso? Vocês se importam de falar? Se tiver alguma Não. pergunta que vocês não Não, queiram não. falar, vocês falam, tá, gente? Uhum. Não, a gente tem segredo, não. A gente não E tem isso outra, não, é. e outra coisa é que o Mudou. processo sempre vai dificultando, né? É. Quando a coisa tá boa demais, é igual nos Uhum. Estados Unidos. Aí começou a questão de aplicação, eles vão só Uhum. dificultando. Aqui tá a mesma coisa, ou seja, quem quiser vir tem que vir rápido. Por quê? Quando a É. gente chegou aqui em fevereiro, era um valor Uhum. que era 3 mil e pouquinho, né, Rai, que você três falou mil e aí. quinhentos nessa faixa. 3.500 euros. E Uhum. agora eles aumentaram para 6 mil. Euros. A Hum, 6 partir do mil dia euros 30 em de conta. junho. É. é, então Ou quase que seja, duplicou, né? O euro está em É. torno o quê? De 6,7, mais ou menos, né? É, seis e é. cinquenta, 6,60 É, por aí. Uhum. E eu acredito que com o andar da carruagem aqui vai só dificultar mais. Né? Eu acho Uhum. que, assim, quem tiver programando para vir, vem logo, porque eu acho que a tendência é só piorar. Uhum. Uhum. A Desde o questão dia de aumentar do os dia que valores. vocês descobriram até vocês chegarem aí. Tipo, ah, Monique, num mês a gente se inscreveu no intercâmbio, juntou um dinheiro, no outro mês a gente já tava. Como é que é esse prazo, assim? Então, é um Então, prazo muito sem burocracia, eu acho. Tipo assim, eu vou dizer você, da minha parte, eu decidi em novembro. Eu já tinha um dinheiro guardado, porque desde quando eu decidi o processo dos Estados Unidos, eu estava guardando. Então, em novembro eu decidi, em novembro eu comprei, em dezembro eu fiz minha despedida lá do Brasil, em fevereiro eu estava vindo. É eu foi a mesma rápido. coisa. Eu É foi a bem mesma rápido, coisa. foi. Eu foi a mesma coisa. Eu decidi vir em novembro. Aí comecei a organizar tudo em dezembro. Dezembro a gente já tava despedindo de todo mundo já. Uhum. Aí eu soltei para todo mundo que eu tava vindo em janeiro. E aí vim. Eu vendi meu carro para pegar um Uhum. dinheiro. A gente vendeu as coisas no Brasil. Enfim, E vão salão embora de se trabalho. aventurar. É Ah, Salão de bem muito rápido. bom. trabalho. E quanto que Uhum. foi o intercâmbio? Quanto que foi o curso de inglês, né? Esse de 8 meses, né? Que vocês vão fazer o curso? Isso, são 8 meses. Quanto que custa esse curso? Ó, na Você lembra? época, eu paguei em torno de 2.500 euros, porque isso incluía 2 semanas de acomodação. E por ser, assim, por eu ter feito tudo muito rápido, foi aquela coisa que eu fiz com a agência, que na hora me deu mais segurança, me deixou mais tranquila. Então, eu preferi optar por vir para uma agência, né? Tudo direitinho, com todo o suporte que ela poderia me oferecer, com translado, hospedagem por um período, tudo que pudesse, assim, me dar um pouco mais de segurança. Então, eu acabei optando por um pacote um pouco mais caro, mas eu sei que tem escolas que variam, tem pessoas que pegam diretamente com a escola, ou pegam escolas um pouco mais inferiores, porque essa escola que a gente está é uma escola realmente muito boa. Então, foi nessa média, em torno de 2.500 euros. E Uhum. assim, gente, eu estando aqui hoje, para mim, todo esse dinheiro que eu investi aqui é investimento para mim. Porque só de eu estar vendo o meu desenvolvimento no inglês, para mim está sendo assim,
é como se fosse um investimento mesmo, sabe? A longo prazo. Sim, com Deixa eu aqui só certeza. calcular rapidinho, tipo assim, é 2.500 euros, vamos dizer, para um curso de 8 meses, em torno de 300 euros e pouquinho. Para um curso bom, de fato, de uma imersão, de você estar ali vivendo o tempo todo na cidade, falando inglês o tempo todo, eu, assim, não considero algo muito custoso, É, Sim. quando a Sim, gente se a gente dilui isso por dilui, né? mês. Se a gente É, dilui por mês, né? E a gente se organiza, né, financeiramente, sim, sim, acho que dá justamente. sim para fazer. Para você, Má, que foi com o cônjuge, como é para o seu cônjuge? Ele tem direito a trabalhar? Ele acaba ficando aí e está estudando também? Como é que é a questão? Porque às vezes a pessoa, né, é casada, tem filhos, como é que fica essa situação? gente, é o seguinte, para vir com o cônjuge tem que ser animado, tem que estar na mesma vibe. Porque chega aqui, já meu marido é animado. Ele estava com mais vontade de sair do Brasil que eu. Então, a gente se organizou para vir, e só que é o seguinte, não tem aquela questão de ter dependente. Tipo, eu vim com visto de estudante e vou trazer meu dependente. Aqui não tem isso. Cada um tem que fazer o seu processo individual. Então, eu vim como estudante e ele também veio como estudante. Se eu tive que pagar o valor que eu paguei, ele também teve que pagar o valor. Mesma coisa. E aí, ele está estudando também e ele procurou emprego na área dele também. Então, cada um com seu Uhum. corre aqui, entendeu? Entendi. E aí, agora vocês, por exemplo, alugaram uma casa. Como é que é? Porque vocês. A Rai falou que foi com 2 semanas de alojamento, Acomodação. né? Aí Uhum. depois, como é que é? Vou procurar um lugar para eu alugar? Vou ficar, não sei, em algum lugar? Como é que Uhum. funciona essa parte? Depois da acomodação que a gente pegou da escola, a gente teve que procurar um lugar para morar. Aqui, para os estudantes, é muito comum você dividir casa. É muito, muito, muito comum, porque aqui na Irlanda Uhum. tem uma crise imobiliária Imobiliária. Acho que gigantesca. toda a Europa, né? Tem muita gente para pouca casa. Então aqui é normal dividir casa. E quando a gente chega aqui, a gente não tem conta em banco, a gente não tem um nome aqui na Europa, a gente não tem nada. A gente só tem nossa Uhum. vontade. Então a gente chega, Justamente. a gente compartilha a casa e agora a gente está na fase de olhar a nossa própria casa aqui para a gente morar, porque agora a gente já tem o quê? 5 meses aqui, né? 5 meses. Uhum. Então a gente já está na fase de olhar a nossa própria casa. Aqui eu Uhum. compartilho uma casa com brasileiros. A Rai Uhum. também. É, eu Ok. Só que compartilho, tem a gente tá em brasileiro. casas separadas. É, a gente ficou em casas separadas. Mas assim, eu hoje, sozinha, eu não faço planos de me mudar, porque assim, aqui eu tenho uma convivência muito boa e virou muito uma rede de apoio, assim, a casa que eu tô. Uhum. São pessoas que eu considero assim com amizade, meus finais de semana, meu horário livres. Acaba fazendo planos com essas pessoas também, então eu tô muito É, bem aqui pra mexer nisso agora. foi muito bom Mas para foi muito bom para a Rai encontrar essa casa. As pessoas são muito legais na casa dela. Aqui, é, gente, eu sou casada, né? Eu preciso de um cantinho só para mim, pro meu marido. Então, assim, sim, por favor, compreensível. por favor. Então Compreensível. a gente já tá olhando para a gente poder pegar a nossa própria. Porque agora o meu marido ele tem 2 empregos, eu também tenho dois É o empregos. próprio Júlio, o marido dela. O bichinho tá trabalhando muito. E É, aí a gente já tem um nome aqui, a gente já tem a nossa conta aqui, a gente já recebe o tem nosso salário contra-cheque e aqui, tudo. tem contra-cheque, Sim. tem carta de referência do trabalho. Então, é normal você chegar e dividir casa. Ou seja, você Uhum. precisa ser animado. Sim. É, Vem, né? Você precisa se jogar na experiência do intercâmbio, é. entendeu? Você precisa Aqui ser é algo animado. que não existe a zona de conforto. Você tem que ser Não. obrigada a sair dela assim o tempo todo. Uhum. Mas é legal, Entendi. gente. Gente, É, é legal demais. Não, É eu acho legal. que é uma experiência super válida, né? Assim, eu acho que é uma coisa sim, diferente, né? Uma coisa diferente de se aham, viver, né? com certeza. É verificar ali dentro dos. Porque vocês trabalham, né? Então vocês recebem em euro. Como é que é a Sim. questão do. Vocês trabalham com o quê aí? Vocês trabalham com a enfermagem? Ó, Então, então. vai lá, Então. amiga. Vários então. Então, Uhum. Quer começar, mãe? pode falar. Ó, então. Fala, aqui na Irlanda,
eles têm muita tecnologia, ao mesmo tempo não tem. Então, algumas coisas no Brasil que são muito rápidas, aqui é mais demorado para fazer. E uma dessas coisas são os documentos. Então, quando eu cheguei aqui, cada experiência individual, né? E eu cheguei aqui, com uma semana eu consegui uma casa, que é essa casa que eu tô pra morar. Então, eu nem fiquei, eu paguei por 2 semanas, mas acabei ficando com uma semana. E aí vim pra essa casa que eu tô. Quando eu cheguei aqui, assim, só um parênteses, as pessoas daqui, elas são muito educadas, muito Extremamente. é, é, animadas, assim. Eu vi alguém perguntando se tinha preconceito com Preconceito. brasileiro. Não tem. Assim, principalmente A brasileiros, gente eles não gostam pegou. muito. A gente não É, pegou nenhum preconceito. justamente. Então, quando eu cheguei aqui, a dona da casa, ela falou assim, olha, você já tem emprego e tudo? Eu cheguei e falei com ela que não, que eu tinha acabado de chegar, que eu precisava fazer os documentos que são obrigatórios para se candidatar a emprego, a tudo. E ela, olha, eu tenho uma filha, é de 4 meses, você quer me dar uma ajuda com ela? Eu falei, na hora, tipo assim, ela me perguntou quando eu cobrava. E aí eu falei o preço, né, que eu achava que deveria. E aí eu fiquei trabalhando com ela. Então, eu fiquei trabalhando com Uhum. ela todo dia de manhã. E isso me deu uma tranquilidade para pagar as contas até eu conseguir meus documentos. Então, quando eu consegui meu documento, eu apliquei para a vaga para Healthcare Assistant, que é basicamente um auxiliar de saúde, né? A gente ajuda os idosos, principalmente, com medicamento, com atividade de vida diária. Então, eu acabei trabalhando nos dois. Então, de manhã eu trabalho com o bebê e de noite, aos finais de semana, né, no sábado, eu trabalho com idosos como um healthcare assistant. Então, eu conciliei os dois, assim, pra mim, tô conseguindo manter dessa forma. E, em paralelo a isso, eu acabei iniciando a validação do meu diploma aqui. E aí, tô só Uhum. esperando os trâmites necessários. E para trabalhar como healthcare assistant, você teve que mostrar algum documento ou não? O di- A gente tem que mostrar o diploma de enfermagem, né? Porque Uhum. aqui, para trabalhar, eles exigem um curso específico, que é na base de 500 euros. Mas para quem é enfermeiro, não é necessário, porque eles consideram a nossa experiência no Brasil. Então, eu Ou só enfermeiro traduzi ou meu físio, né? diploma, enfermeiro e físio. Aí mostrei meu diploma e isso foi válido. Eu só fiz alguns cursos que são gratuitos online e foi apenas isso. E você tem problema de falar de salário, mais ou menos, por hora? Não, Não, então não. Assim, o salário mínimo aqui é 13 euros. E para por Healthcare hora. Assistant, por hora, eles pagam 14,50 durante a semana. Dia de sábado é 15,50 por hora. E dia de domingo, 17. Então, é essa Uhum. faixa. Tem empresas que pagam melhor, mas não tem tanta flexibilidade na empresa que a gente tem. Tipo assim, semana passada eu fui pra Paris. Eu falei, eu vou precisar de 3 dias de folga. Aí eles Gente, deram. semana passada eu É, fui lá em Paris, sabe como é que eu é? fui lá em Paris, né? Aí eu falei, eu Rapidinho. preciso de algumas folgas. Então eles têm muito essa Ah, gente, flexibilidade. arrasou. É o bom da Nada a Europa é reclamar, isso. justamente. É, foi ali Justamente, rapidinho. nada a reclamar. Eu fui ali, né? Na verdade, 4 dias, aí eu pedi essas folguinhas. Então, eu, pelo menos, fico nessa empresa muito pela flexibilidade. Sei de empresas que Arrasou. pagam um pouquinho melhor, mas tô nessa, tô bem. Tem certas coisas que eu prefiro não cutucar. Sim. É. Não, e falando de viagem, assim, a Europa é bom por isso, né? Porque é tudo perto, tem as Sim, empresas low cost, então, assim, é muito bom de sim, viajar. É muito bom. sim. Eu paguei 40 euros, tipo, ida e volta pra É, Paris. Eu falei, menina, quando eu morava na Espanha, teve uma vez que sim. apareceu uma passagem, é, era Madrid, Amsterdã, 8 euros. Só que Ai, eu que tava delícia! trabalhando. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, ai, gente, se eu tivesse livre, eu comprava essa passagem. Sim, Foi sim, tipo não, é uma muito promoção, tentador. assim, na época, porque É, normalmente era tipo 40 euros, tal, não sei o quê. Eles sim. botaram uma passagem, assim, tipo 8 euros. Eu falei assim, gente, Ai, que como pode? delícia. É tipo Saiu uma um valor de promoção sorvete, agora. né? Saiu uma promoção agora. A gente vai olhar passagem para ir para Edimburgo. Edimburgo, Ah, isso fica aí, assim. gente. Ai, É. aproveitem, é tão gostoso, é tão A gente tem que bom. Sim, aproveitar. sim. A gente tem que aproveitar esse processo, gente, senão a gente fica Tem que doido. Não, aproveitar, eu com tava pensando, certeza. refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, em 33 anos é a primeira vez que eu tô conseguindo conciliar estudo, trabalho e vida social. Assim, eu Que acho que eu nunca bênção. Amém. consegui isso de forma tão clara pra mim. Sim, que É. bênção. E você, Agora, Maila, fala pra mim, como diferente. é que você tá É, trabalhando com o quê? então, diferente da RAI, eu estou trabalhando em duas empresas de healthcare. O que que Uhum. acontece? Aqui, teoricamente, a gente pode trabalhar 20 horas como estudante, mas todos os estudantes trabalham mais que 20 horas.
Uhum. E aí você precisa ter dois empregos ou duas empresas, enfim, se virar. O Uhum. meu marido, por exemplo, trabalha em dois empregos também, um de manhã, ele estuda à tarde e outro à noite, e eu a mesma coisa. Então eu trabalho com duas Uhum. empresas de home care. É isso, né? O salário é a mesma coisa. Não, uma das empresas que eu trabalho dia de semana, eu acho que tá 14,90 15 euros a hora. E no Uhum. final de... Rai, você esqueceu de falar que agora a gente passou no nosso período Experiência, de né? experiência de 3 meses, aí a gente entrou Hum. como Healthcare Assistant Sênior, ou seja, a gente passou na É, frente de um tanto de gente, porque a gente sim. é graduada em enfermagem, a gente tem as nossas Uhum. qualificações, então nosso salário Uhum. aumentou. Aí, Sim. Uhum. eu geralmente trabalho no domingo, a Rai folga, mas no domingo eu recebo 18, 19 euros. É. Uhum. E no sábado é 15, né, amiga? 16, não Acho sei, que no acho que é sábado é 16. 15h50. É, Uhum. 15,50. E É. vocês Então, acham quando que esse você. salário vocês conseguem se manter aí tranquilamente? Sim, Sim. consigo. Dá. Uhum. Consegue se manter, consegue É. viajar um pouquinho. Consegue se mimar de vez em quando. Ah, vou comprar Isso, alguma uma coisinha ali que eu tô mimadinha. merecendo, mesmo sem Isso. merecer. E assim, até o processo aqui que eu iniciei da validação de diploma, eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu não conseguiria, porque é tudo em euro. Então seria mais um gasto para eu pagar. E aqui eu consegui pagar tranquilamente, sem apertos, sem muito O esforço, processo assim. de validação de diploma de enfermagem para aí é mais tranquilo que nos Estados Unidos? É mais tranquilo em É, partes, né? Porque em partes. em partes, porque, por exemplo, a gente Eu a acho que é parte da mais tranquilo. documentação, a parte da documentação, por exemplo, que é aquele parto para os Estados Unidos, aqui a documentação a RAI já está avançada. Em Já quantas mandei. semanas? 4 semanas ou menos, né? Tipo assim, a resposta deles é rápida. Tipo assim, algumas burocracias já tem que, Tá faltando tipo, isso, isso. autenticar o documento, aí volta o documento. Tem que ser assinado pelo diretor da faculdade, coisinhas assim. Mas o processo eu achei mais simples por conta da prova, Ah, porque a prova, ela tem dois caminhos, né, de validar. Ou pela prova, ou pelo um exame de adaptação, que a gente fica eu acho que entre 8 e 12 semanas no hospital. Então, Uhum. não necessariamente te obriga a fazer uma nova prova, entendeu? Então, eu acho que isso é um pouco mais fácil. Ah, então seria mais ou menos análise de documentos, e aí você pode ficar no hospital um tempo e aí valida. Isso, E isso. aí o salário Tem, vai para quanto por hora? acho que em torno de 35 euros. Já dá um up muito, né? É um bom up, yeah. É. porque porque se você pensar com o nosso salário que a gente consegue viver bem, agora imagina Sim, com bem acima do salário mínimo, Sim. sim, qualidade de Sim. vida bem melhor. sim. Uhum. Bem melhor, com certeza. Gente, que incrível! Muito legal isso, É. muito legal. Teve alguém que perguntou aqui que passou a pergunta, e para quem tem filhos, o que que vocês acham? Eu sei que vocês não têm, mas Uhum, vocês veem pessoas indo com filho, por exemplo, eu tenho dois filhos, né? Imagina que eu não tivesse aí perto de ir. Como é que vocês acham, vocês veem isso? Então, na verdade, a Irlanda é um pouco cruel, assim. Eu falo uhum. cruel, porque, enfim, o intercâmbio, por exemplo, quem tem filho não consegue fazer. Não, É o a não intercâmbio ser estudantil. estudantil, a não ser que que os seus filhos fossem de maior. Aí cada um ia ter que fazer seu intercâmbio separadamente, pagar para cada um. Uhum, Agora, filho de menor, intercâmbio estudantil, você não consegue fazer. uhum. É. Infelizmente, a Irlanda não aceita. Os processos eles são independentes. O que É, acontece às vezes é de alguém vir, né, com visto de estudante, depois conseguir um visto de trabalho e aí trazer a família. Mas de Uhum. início mas não acontece. consegue. E para quem tem cidadania europeia, o que que vocês percebem aí? A É vida é mais muito mais fácil. fácil. A vida é um Não precisa morango para quem estudar, tem. a vida é um morango, justamente. Pode trabalhar 40 horas por semana, não precisa estudar. Uhum. Então, ó, já vou até falar aqui, ó. Tá vendo, amor? Arruma as malas. É. Vou passar 4 meses lá. É, Com certeza, vale muito a pena. E você assim, tem a eu sou. cidadania? Tenho francesa. Oh, Ah, que pelo amor de delícia! Deus, vem cá, a vida vai ser um É, morango. com Tá certeza. vendo? Eu devia ir mesmo, né, gente? De repente me dá uma maluca esse Visa Bulletin que não anda, só Jesus na causa. Vai vir. E assim, eu falei, vou repetir, as pessoas daqui, elas são incríveis. Eu digo assim, foi o melhor lugar que eu aprendi a falar inglês, que eu falo as coisas erradas. Eles falam assim, nossa, você está de parabéns, assim.
Eles são Sim. muito amigáveis, então acho que é o melhor Sim. lugar para quem ainda não aprendeu, quem quer aperfeiçoar é aqui. Além, não, além das aulas que a gente estuda todos os dias, 4 horas por dia, na hora que eu vou para os pacientes, eles ensinam a gente. Não tem como É, você não Sim. aprender inglês aqui, sabe? Você vai sim. aprender na marra, porque eles ajudam, tipo assim, a gente pronuncia errado alguma coisa, eles vão lá e falam, você pode pronunciar assim que é mais correto. Ah, E eles isso é são tão muito, legal, né? Que aí vocês É. já estão imersas aí, melhorando o vocabulário de vocês, tendo uma experiência também na área da saúde, que incrementa o currículo. E não é só isso, uhum. né, gente? É experiência de vida, né? Com Não, certeza. Eu quando estava no Brasil, eu tinha comprado um curso de inglês, né? E essa professora, ela morava em Londres. E ela fala assim, o intercâmbio. Ela conta um pouquinho da história dela, não é só aprender o idioma, você aprende o costume. Uma coisa que eu aprendi aqui é, tipo assim, eu falo, nossa, eu não era educada assim no Brasil. Eu fui pra França e falei assim, nossa, cadê os stories? Cadê as desculpas aqui? Porque aqui a gente vai, tipo, a gente ameaça cruzar com uma pessoa no caminho, ela já tá lá, desculpa, desculpa, por favor, desculpa, sabe? Então a gente aprende muito mais, a gente aprende a cultura, a gente aprende a educação, a forma de lidar com o outro, que às vezes não era tão forte na gente, a gente acaba percebendo e aprendendo também, né? Essas coisas do dia a dia que às vezes a gente meio que banaliza, assim. Sim, é, sim, com certeza. assim, claro que todo lugar tem os pontos positivos e Sim. negativos, né? Depois a gente comenta Sim. os negativos, mas por enquanto só os É. positivos. Porque tá sendo uma experiência surreal. Tá sendo muito, Sim. muito bom. Eu tava conversando ontem com meu marido, falando, e aí, você se arrependeu de ter vindo e tal? Ele, de jeito nenhum, a experiência que a gente tá tendo aqui, ou seja, pra ele também, Uhum. que veio, né, tipo, a gente abraçou junto a ideia, ou seja, ele nem tá assim na verdade ele tá na área dele, mas ele abraçou a causa, a gente tá aqui e ele também não se arrepende de ter vindo, assim como eu, então isso é bem legal. Uhum. É. Sim, sim, isso é incrível. Meninas, vocês arrasaram, arrasaram. Eu recebi algumas perguntas aqui, vamos ver se teve alguma que a gente não passou, né? A primeira que Beleza. botaram na caixinha foi qual era o visto que vocês tinham ido, né? E Uhum. quanto que vocês pagaram. Então vocês foram, aí O você vai visto no é, consulado aqui da Irlanda e tira um visto de é estudante. quando a A gente chega, gente, né? a gente, Pode quando a falar. gente chega no aeroporto, a gente recebe um visto temporário, né, que é o visto de turismo, de turista. E aí a gente agenda o nosso GNAB, que é o nosso visto. E aí a gente vai lá na imigração, leva todos os documentos, né, a carta da escola, a comprovação financeira, só, basicamente, e nosso passaporte. Ele vai analisar os documentos na mesma da hora, ele vai, se estiver tudo certinho, ele vai carimbar e vai te dizer o tempo, né, que é a duração de curso de 8 meses. Então é o visto de Ah, então estudante. no caso vocês não tiram daqui, né? É quando Não, chega aí, né? é quando chega aqui, justamente. Falo nada do Brasil, graças a É, Deus, que eu não aguentava mais graças em a Deus. consulado. Nossa, Não, e sem falar que eu acho que aqui é muito, como é que eu posso falar? Muito redondo. Tipo assim, não tem. É isso. Não tem, é tipo, isso e pronto. Não tem subjetividade. aquela. Não tem, tipo, É, o cônsul não foi com minha cara. Não tem isso. Você vai Uhum. mostrar não tem isso. os documentos tá tudo certo, acabou. É isso. Não O tem, tipo, dinheiro tá na eu sua acho que ele conta. pode fazer tal coisa, entendeu? Eles vão olhar, o dinheiro tá na sua conta, você tá com seu passaporte, você Uhum. tem onde morar aqui, onde ficar? Então, beleza, Pelas vai. 2 semanas, pronto, é isso. É, vai. Uhum. Entendi. Olha, é bem assim, né? Papum, né? É, bem Assim que é bom. categórico. É. Sim. A outra pergunta foi como procurar emprego e se vocês tinham sido contratadas por alguma agência. Vocês já falaram um Uhum. pouquinho da busca por emprego. Essa de medical assistant que fala, Healthcare Healthcare. assistant. Uhum. healthcare, vocês botaram em alguma agência? Vocês colocaram? Como é que foi? Ó, Então, pelo Indeed, nos sites. Pode falar, mãe. não, então assim, primeiro, né, porque a É. gente não falou o nome do nosso stamp. Quando a gente está aqui como estudante, nosso stamp é Stamp 2. Aqui Uhum. tem outras opções, por exemplo, depois com o visto de trabalho, se você consegue um visto de trabalho, seu stamp muda para Stamp 1. Então tem vários Uhum. tipos de visto aqui. O nosso visto é o Stamp 2, a gente está como estudante. E assim, quando a gente chegou, a gente pesquisou
com o que a gente poderia trabalhar aqui. Pesquisando, 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 a gente viu que não dava para ser enfermeira ainda, porque a gente também precisava validar o diploma aqui. Então a gente pesquisou. O que a gente vai fazer? Não quero sair muito da minha área, né? A gente não quer fazer, tipo, muito outras coisas, não. Então vamos focar. A gente pesquisou as empresas que poderiam oferecer, né? Pelo Indeed a gente pesquisou, pelo LinkedIn a gente Uhum. pesquisou as empresas, fez uma busca. E quando a gente chegou aqui na primeira semana, na Uhum. verdade, no segundo dia, eu já estava fazendo, eu e a Rai, a gente estava fazendo os cursos que a gente precisava colocar no currículo. Fazendo Foi entrevista que a gente aplicava, eles ligavam pra gente. menina, que aperto, porque assim, a gente aplicava, aí eles viam o nosso currículo, que era um bom currículo, aí eles ligavam pra gente. Aí do nada a gente tá falando na escola recebendo ligação. Aí eu olhava pra ela, olhava pra mim, meu Deus, a gente vai Como é que eu atender quem? A falo? gente vai falar o quê? Como é que eu falo? Eu falo o quê? Rai, o que que eu falo, gente? O que que eu falo? Pelo É, amor de e às Deus. vezes eu não entendia, tipo assim, eu não entendia. Eu esperava desligar e mandava uma mensagem. Oi, você me ligou? Sabe? Porque eu não tinha É, porque confiança. a gente ficava com medo com o inglês. A gente acabou de chegar na primeira semana, mas na primeira semana a gente conseguiu o nosso trabalho aqui. Foi. Mas isso por quê? Persistência. A gente mandou currículo para tudo quanto é lugar, a gente aplicou para todas as vagas que a gente viu. Uhum. E, por exemplo, eu cheguei aqui a gente chegou no final de semana, na sexta-feira a gente já estava fazendo a entrevista. Foi. Uhum. Então, e a entrevista com uma irlandesa, com um sotaque bem, bem puxado. Eu Uhum. segurei na mão de Deus e falei: Olha, Deus, o Senhor me trouxe aqui, então agora o Senhor me carrega nessa entrevista, porque Uhum. sozinha eu não vou conseguir, não. E foi Sim. isso. Foi Deus mesmo, não tem outra explicação. Vocês Foi acham que o Deus e nossa mercado cara de de pau. trabalho aí é um mercado que falta essa mão de obra? Se a gente fosse fazer uma análise, né? Tipo, nos Estados Unidos a gente sabe que falta essa mão de obra. Uhum. Aí, vocês acham que falta essa mão de obra? Falta, com Falta certeza. demais, porque os irlandeses nem os europeus eles querem fazer esse trabalho. É, e sem falar que é A uma ge- população que é mais idosa, né? Então a população tá ficando é, idosa, né? o Então sis- acaba. Eles, em grande maioria, moram sozinhos. Então os filhos têm suas vidas e tudo. Então realmente tem essa demanda. Tanto é que, tipo assim, a gente, pelo menos eu mandei pelo Indeed as vagas. E, tipo, teve entrevista que eu não consegui fazer porque eu não tinha tempo. E eles continuavam é, insistindo, mandando e-mail. Ah, entrei em contato com você, você ainda tem interesse na vaga e tudo. Então, eu acho que tem essa demanda, principalmente ainda no interior, fugindo, assim, que não quer ficar na capital. Então, tem muita vaga, a sim. gente tá em Dublin, a gente está na capital aqui, Uhum. e a demanda Sim. aqui é demais. E assim, Tanto é que, tipo assim, a gente tá como. Por exemplo, eu tô só em uma empresa. Em tese, eles sabem que eu só posso trabalhar 20 horas. Uhum. E eles ficam me mandando cliente. Hoje mesmo eu falei assim, olha, eu não quero mais, pra mim já deu de cliente, não me Uhum. coloque, eu quero trabalhar só até tal horário no sábado, porque eles realmente têm demanda, assim, se você pedir, eu quero mais, eu preciso de mais horas, eles dão. Então a tem. gente está Uhum. a gente tá numa boa empresa de cliente. E assim, o sistema de saúde aqui é diferente. Então, no Uhum. Brasil, por exemplo, o que tem mais asilo, é porque aqui o sistema, o governo, ele paga, quem paga a gente praticamente é o governo aqui, para a gente cuidar dos idosos na casa deles. Então, é bem diferente o sistema de saúde. Os idosos aqui, eu acho que eles são bem beneficiados. Porque É. realmente a Uhum. família, cada um vai viver sua vida, aí o idoso continua na casa e a gente vai lá para prestar os cuidados básicos para esse idoso, para ele não ficar desassistido, sabe? No Brasil a Uhum. gente não tem isso. No Brasil a gente E não tem também tem o assim outro esse lado, por apoio. exemplo, tem paciente que eu atendo, por exemplo, que teve uma queda em casa. E aí Uhum. foi internado, foi hospitalizado, e aí a família quer que ele retorne para casa. E uma das exigências que o governo dá para ele voltar para casa é que ele tenha algum auxiliar de saúde lá. Então, Uhum. tem os dois casos. Eu tenho um paciente que, por exemplo, tem a família toda em casa, que presta o cuidado, mas mesmo assim, eu tenho que ir lá, olhar se ele tá bem, dizer que ele tá bem, ele tava em casa com a família dele, deixar lá registradinho, mas tem que ter uma visão de uma outra pessoa, vamos dizer, para dizer que ele tá bem, que justifique ele estar em casa e não no É. hospital. E aí no home Uhum. care, por exemplo, que é o que a gente está, tem um enfermeiro que gerencia os cuidados, né? Ele tem um plano de cuidado, a gente não vai lá e faz nada da nossa cabeça, a gente segue um plano de Uhum. cuidados que é feito pelos profissionais, enfermeiro, pelos médicos, então a gente vai e segue aquilo ali, segue a rotina do paciente. Se ele tem medicamento, a gente faz, a gente, né, entrega para ele. A gente não faz nada muito invasivo, porque Uhum. Uhum. aqui quem faz os procedimentos invasivos são os enfermeiros.
É que a gente faz realmente o cuidado básico, como Uhum. healthcare. É. E tem paciente, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu vou todo dia, ela tem um Alzheimer, né, assim, mas eu vou lá só pra conversar com ela. Ela mora sozinha, Uhum. eu vou, converso, fofoco da minha vida, fofoco da vida dela, e é isso, Sei. assim. Como É, que eu melhoro o inglês desse jeito? como Fofocando. não Pois melhora, é. né? É, às vezes ela fala assim, ah, você não disse isso. Eu falo, eu disse assim. Aí eu pergunto, ela disse como? Ela, você disse assim, assim, assim. Eu falei, é como? Uhum. Ela, é assim, assim, assim. Eu falei, ah, então ótimo, então aprendi. Os Ai, que pacientes legal. os pacientes com Alzheimer, de tanto a gente repetir, a gente fica boa. A gente É, fica Uhum. boa, a gente repete tanto o inglês que a gente vai melhorando. Sim, sim, sim. sim. Alguém perguntou a questão de aluguel aí. Qual é a faixa de valores? Assim, eu sei que vocês dividem apartamento, Uhum. mas se você estivesse alugando sozinha, qual é o valor, mais ou menos, e de mercado, assim? É caro o aluguel aqui. É, É caro, não é eu baratinho não, acho. porque a gente comentou, né, da crise aqui, que a gente tem a crise Uhum. imobiliária aqui, Uhum. então não é baratinho. Mas, por exemplo, eu e meu marido, a gente paga aqui 1.200 euros, não, Dividindo. dividindo. Mas eu acho que assim, num flat, talvez é em torno de mil e Mil e quatrocentos, mil e É, quinhentos euros. é, não Para Uhum. um pode não. casal. E eu Uhum. aqui sozinha, assim, sem dividir, só dividindo, sem dividir quartos, né? Eu pago 700. Uhum. Mas é E uma aí casa divide, muito boa a sua. tipo, luz, essas coisas, divide entre todo mundo? Aqui onde eu moro, a gente faz pré-pago. Só que assim, é um valor Uhum. baixo que eu acho que a gente paga. Tipo, eu pago aqui 25 euros para 2 meses de energia. E de gás agora, por exemplo, esse mês a gente não colocou, mas ainda tem, tipo, 200 euros do mês passado. Então, vamos dizer que eu pago em torno de 50 euros a cada 2 meses. Uhum. Vamos E dizer 25 aqui, euros entre luz e é, gás. e Uhum. aqui o aluguel, beleza, o aluguel é acima, realmente é caro e tal. Mas a alimentação é em conta, então acaba que fica elas por elas, sabe? Uma coisa que no Uhum. Brasil, às vezes pode até pagar mais em conta no aluguel, por exemplo, né? Mas, e a compra que você vai no supermercado deixa não sei quantos mil reais para fazer uma compra de um mês. Então, algumas coisas fica elas por elas, assim, sabe? Uhum. Sim, sim. Ai, que legal, muito bom. É. É, Ah, fala. não pode dizer, né? Não, pode Não falar. pode falar. Não, eu ia falar assim que além disso é a segurança, né? Tipo, acho que Sim. esse foi o fator mais gritante pra eu vir pra cá. Porque, tipo, antes no Brasil eu gastava muito com Uber, né? Eu não tinha carro, mas eu só trabalhava de Uber, subia e descia de Uber pra todo lugar. Então aqui eu pago 12 euros por semana, e aí eu tenho direito, eu posso usar o transporte público Uhum. o quanto eu quiser. Então, em torno de 12 euros que eu gasto por semana para usar quantas vezes eu quiser o transporte público. E funciona muito Sim. bem, a hora que eu quero. Então, Super pontual, na hora certa aparece. na hora certa Aí tem a aparece. questão da tabelinha do horário, que eu não sei como, mas eles conseguem chegar na hora certa. Não, aqui eu pelo menos uso muito o Maps. Aí no Google Maps ele já disse, você vai pegar tal ônibus, ele vai passar tal hora, depois você vai largar em tal ponto e vai pegar o outro, enfim. Sim, E não, mas aqui eu digo onde eu assim, passa na hora exata, né? Que eles passa falam que na vai hora passar. É exata, impressionante justamente. isso. Eu sempre É, fiquei me questionando, impressionante. eu falei, gente, como é que consegue? Porque passa na hora, É, se é tipo 3h57, 3h57, o ônibus tá passando. sim, sim, tanto é que às vezes eu me baseio por isso, entre um cliente e outro. Falo, vou terminar esse cliente tal hora e tal hora eu preciso pegar o ônibus. Funciona direitinho, e não sei se você já viu, mas tipo assim, dá pra você ver o ônibus ele caminhando no Google Maps. Tipo assim, ele tá em tal Sim. ponto agora, então realmente ele tá aqui pertinho. Então é bem legal. Aqui, Ah, agora muito muito bom. legal, só para compartilhar, o Cláudio está aqui na live. Tem algumas pessoas, enfermeiros que eu conheci no processo também de validação, que depois que viram que eu vim para cá e tudo mais, me mandaram mensagem, porque eu acho que eu cheguei a postar em algum grupo de que a gente tem, né, dos processos dos Uhum, Estados Unidos. Aí eu postei, aí eles viram. Inclusive, sábado agora tá chegando uma amiga querida que eu fiz esse processo também, que uhum, animou de vir, falou assim: ah, também tô na mesma coisa, tô na mesma vibe, tô esperando, preciso esperar, mas eu quero uhum, esperar me sentindo útil, assim, de alguma forma, sabe? uhum, Com o inglês. Aí eles estão chegando, o Cláudio estava aqui na live agora, ele falou, acho bem legal isso, porque as uhum. pessoas, às vezes, né, essa live aqui vai ser bem legal para isso, porque para ajudar.
talvez quem está pensando em esperar de alguma forma esse processo seria uma Sim. opção. E para É quem assim é o que eu digo. técnico de enfermagem no Brasil, vocês vêm, tipo, conseguindo ir também atuando como técnica aí ou não? Sim, Pode é a também mesma atuar como coisa. healthcare assistant. Só Também. que a única. É só mesmo a questão do inglês, né? Porque como a gente vai trabalhar diretamente com idoso, é importante a gente saber se comunicar. Mas tendo Uhum. inglês, isso abre muitas portas também. É importante A experiência ela conta muito. trazer o diploma traduzido. A Uhum. experiência do técnico ela é válida aqui também, para trabalhar no É. mesmo cargo de healthcare. Ah, isso é legal. Isso é bom deixar, porque muita gente, né, quer técnico, né, e quer uma Sim, oportunidade. A Irlanda fica sendo uma boa oportunidade para eles, né, para fica poder com aprender o certeza. inglês, para poder, Uhum. enfim, ter essa experiência aí. Muito legal, muito bom, Sim. gostei. Que mais? Perguntaram aqui sobre uma questão de feira de trabalho, se é presencial ou se tem online. Vocês participaram de alguma feira de trabalho? Ah, a gente Participamos. participou. Sempre tem aqui essas feiras assim de trabalho. Tem algumas que são específicas para a área de saúde, geralmente é presencial. E são bem legaisinhas, assim, é algo que vale a pena ir, que geralmente vai, eles dão brinde, dão um lanchinho, você conhece muita gente, faz network. Tem gente, Abriu a assim, nossa aqui na mente. Irlanda, você fica assim com o ouvido ligado, você ouve todos os idiomas possíveis. Então, você vê gente de todos os Uhum. países aqui. Então, isso é bem legal. Na feira você acaba conhecendo gente do Quênia, de Portugal, Romênia, Polândia, poloneses, enfim, muita gente. Sim. Indianos, Hã? indianas. Indianos, of course, claro. Sim, Aqui, botaram aqui, acho que o salário, elas falaram que é por volta de 14 euros, né, que vocês euros. ganham, né? A partir de E final 14 de euros. semana ganha mais, né? Vai de Uhum. 14 a 19 euros a hora. Isso. Depende do dia Como e do healthcare horário. assistant. Esse não é o salário do enfermeiro, viu, gente? Do Sim, healthcare assistant. Isso. Se for enfermeiro, é em torno de 35, né? A partir de isso. 35. É a parte de 35, por aí. Uhum. Ok. Acho que Quais depende são. também do Desculpa. setor. Depende também do setor que você vai trabalhar como enfermeiro. Especialização, se tem algum. Se vocês quisessem trabalhar no hospital como healthcare assistant, é possível? Com o nosso Stamp 2 é difícil, É difícil, por- eles não. é, Eles porque a consideram que a gente gente que a gente só está pode trabalhar estudando, que a 20 gente vai horas. ficar. Isso. Então, geralmente é mais Entendi. difícil. Para Agora trabalhar no tem Nursing hospital Home, que é tipo com. abrigos, que Uhum. contratam healthcare assistant e geralmente eles dão visto depois de um tempo, visto de trabalho. É, Tá. Então contrata, né, o intercambista e depois dessa já tá lá Isso. trabalhando, eles aplicam para você Uhum. poder. Trabalhar. trabalhar full time com visto de É. trabalho. É. Uhum. É porque, assim, aqui tem o home care, que a gente vai na casa do paciente, tem essa nursing home, que é como se fosse um asilo, só que um asilo mais, que faz mais procedimentos, sabe? Uhum. Sim. Tipo, é aquele paciente que não tá tão ruim para ficar no hospital e nem tão bom para ficar em casa sozinho. Sim. Aquele meio termo, você vai ali, então lá tem enfermeiro, tem os healthcare que faz os Uhum. plantões, é como se fosse um hospital mesmo. Os E não Uhum. pacientes eles pegam demandam mais. e não pegam geralmente o Stamp 2 para trabalhar dentro do hospital aqui, porque a gente só pode trabalhar, lá eles respeitam certinho, só pode trabalhar 20 Uhum. horas e trabalhar só 20 horas dentro do hospital, para eles não é muito vantajoso. Agora, se você tiver, por exemplo, o seu que é quem tem o Cidadão Stamp 4, europeu. europeu, o Stamp 4 e tudo mais, você pode trabalhar full time, então os hospitais contratam. Tem muita vaga para healthcare em hospital. Sim. Uhum. E como é que é aí a rotina de trabalho de hospital? Vocês sabem se é de 12 ou de 8? De 12 Ah, horas. depende. Eu É acho que a de maioria é de 12, é. maioria de 12. Uhum. Porque geralmente eles fazem 36 horas por semana também. Uhum. É porque lá na Espanha, quando eu morava lá, pelo menos na cidade que eu morava, você não trabalhava 12 horas como enfermeira, era sempre 8 horas. E aí você tinha seus Pensei que você turnos. estava Então perguntando. eram três enfermeiras por dia, né? Eu pensei que você estava perguntando do healthcare em hospital. Ou em Uhum. healthcare. Mas eu acho que enfermeiro depende. Tem horário comercial e tem horário de plantão. É. Entendi. Entendi, muito bom. Aqui uma pergunta. E os desafios de estar na Irlanda como intercambista? Como são os desafios?
Como vocês falaram, tudo tem lado bom, mas Sim, tem tudo desafios e tem o também. lado Como é que ruim, com seria? certeza. Eu, a- Ó, pode hum. falar, amiga. Pode falar. Não, assim, pra mim é tipo assim, abandonar alguns pequenos luxos, alguns que a gente acaba tendo no Brasil. Por exemplo, a Mai tinha carro, eu tinha facilidade de pegar Uber, então isso pra mim já não tenho. Então a gente acaba dependendo do transporte público, que acaba levando mais tempo mesmo pra se locomover, né, do que um carro, obviamente. Então tem essa dificuldade, tem a dificuldade de encontrar Moradia. casa, daqueles perrengues iniciais, de fazer documentação, encontrar casa, o desespero de, ai, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir dar conta? O conciliar isso com a escola, porque, por exemplo, eu trabalho 40 horas por semana, mas 15 horas de aula por semana, isso daí dá quase 60 horas, então é muito tempo que a gente passa na rua. Então é uma rotina puxada, mas é uma rotina que eu escolhi. Então, tô assumindo essa rotina, tô feliz com ela, né? E é isso, tipo assim, uma coisa que. É a rotina que tá te levando pra Paris de vez em É. quando. Daí uma coisa assim, quando eu decidi vir, foi algo que eu falei assim, muito internamente comigo, é que eu vim, mas eu tenho raiz no Brasil. Então, se aqui, a partir do momento que eu ver que tá desconfortável, que não tá valendo a pena, eu pego a mesma malinha que eu vim e volto, né? E A gente não tem recomeço, e problema faço uma nenhum com isso. residência, e faço um concurso. Então, se precisar recomeçar no Brasil, se eu precisar voltar, eu volto sem nenhum orgulho. Mas nesse Uhum, momento eu tô satisfeita com a minha escolha. sim. É, eu E também. para você, Mal? E a dificuldade, tem gente que vem pra cá, inclusive tem enfermeiros aqui, que a vida é só reclamar, ai, que eu não gosto da Irlanda, mas continua aqui. É mais ou menos isso. Mas assim, uma coisa que muita gente reclama, e eu também, é o clima aqui. O clima aqui é Sim, muito sim, louco, verdade. sabe? Então, pra gente se adaptar aqui ao clima da Irlanda, realmente é algo muito louco. Hoje, por exemplo, eu saí de casa, olhei aqui a previsão do tempo, Temperatura. aí a temperatura tava ok, que aqui agora é verão. Mas durante o dia você pega as três estações, todas Às as estações 4. do ano, as quatro Uhum, estações do ano. Hoje de manhã eu saí, tava chovendo. Eu falei, nossa, meu Deus, hoje tá chovendo. Aí do nada abriu um sol, aí uhum. do nada voltou a chover e no final da tarde fez frio. Então assim, Sim. meu Deus, o que é isso? Quer dizer, você fica doida. Uhum. É É, algo que a gente precisa estar adaptando o nosso cérebro, porque no Brasil é muito calor, né? E tudo, enfim, a mas gente ainda não pegou inverno aqui, né? Que falam que é o bem inverno rigoroso. Uhum, pesadão a gente não pegou. Quando a gente chegou em fevereiro, estava um pouco frio. A gente pegou um Uhum. pedacinho só do Do frio, assim, inverno. do inverno mesmo. Mas a gente vai pegar mais pro final do ano agora. Mas assim, uhum, gente, para mim, as dificuldades aqui é esse, o clima. A moradia, porque agora eu tô procurando com meu Uhum. marido onde a gente vai morar sozinho. É difícil você achar, tipo, uma acomodação boa, assim, sabe? Porque as casas que são bem antigas, é carpete e tudo mais, então a gente ainda não foi pro apartamento que a gente quer, porque a gente tá escolhendo mesmo. uhum, Porque assim, né, a gente tá escolhendo, a gente vai pegar um bom lugar, mas depois que você tá aqui há um tempo, você consegue, é possível você conseguir o seu lugar sozinho. Uhum. Então, para mim, eu acho que as maiores dificuldades é esse, o clima mesmo e a adaptação da língua. Eu Uhum. escolhi estar aqui para aprender o inglês e assim estou fazendo, estou aprendendo. Uhum. uhum. Cara, Você muito acordar legal. de manhã, você acordar de manhã e falar assim, meu Deus, eu vou sair de casa hoje, eu tenho que falar o tempo inteiro inglês. Às Uhum. vezes sua cabeça fica assim, não sei se eu vou dar conta. Não, No pra mim final é do. o contrário. Quando eu chego de noite, eu falo, meu Deus, cansei a mente. A nossa cabeça fica desse tamanho, sabe? É. De falar inglês o tempo inteiro. Mas, Uhum. gente, tá sendo uma experiência surreal. Não, acho que pra mim a melhor sensação é quando, tipo assim, eu começo a falar e aí depois eu me dei conta, tipo, eu não traduzi isso na minha mente, só saiu. Uhum. Foi fluindo, né? Isso é bem legal, uma sensação muito, Ai, muito cara, boa. nada como estar imersa, né? É sempre bom, assim. É, Maravilhoso. sim. Qual é a sua PD, Maíla? Qual é a sua PD? Dezembro de 24, eu acho. 24. Dezembro de vinte e Eu acho que quatro. é isso. Eu acho que é Você isso. acha que você fica aí e daí você vai para os Estados Unidos ou você acha que volta para o Brasil? Então, eu tive que fazer escolhas bem pesadas, assim, pra estar aqui, sabe? A minha mãe, ela já é idosa. Minha mãe tem 79, eu acho.
ela já é bem idosa, então assim, eu fico bem alerta, né? Eu não sei como é que vai ser a minha estadia aqui, quanto tempo eu vou ficar, enfim. Mas por mim, eu esperaria que todo o processo e daqui mesmo eu ia. Eu preciso voltar no Brasil porque eu preciso passar no consulado para poder fazer entrevista, Uhum. quando chegar minha PD. Mas assim, por mim, daqui mesmo eu já iria. Uhum. E Nem Rai, tá queria voltar. procurando trabalho lá nos Estados Unidos, vendo proposta? Como é que tá o seu projeto? Então, assim, desde quando eu cheguei aqui, eu meio que dei uma pausada aqui, meio que me deu aquela conquistada. Então, assim, não é que os Estados Unidos esteja parado, é que eu já não tenho mais tanta urgência. Uhum. Então, eu tô olhando algumas empresas, eu tô tentando ver empresas que eu não preciso fazer um contrato tão longo, porque eu quero também Uhum. ter experiência de atuar aqui como enfermeira e atuar lá para de repente decidir. Eu gosto muito da Irlanda no sentido de ser um país muito neutro, em Uhum. relações políticas, sabe? Eu acho que é um país meio esquecido assim para essas questões, Uhum. apesar de tudo. Então, eu tô confortável, mas eu vou começar a pesquisar mais a fundo de fato da entrada no processo, né, recomeçar. Mas eu acho Uhum. que estar aqui me deu aquela. Tirou um pouquinho da ansiedade, do peso, do Sim. imediatismo de escolher a qualquer custo, qualquer empresa, só para iniciar o Uhum. processo. Então, assim, eu passei no Sim. Uniflex, vou fazer daqui uns 2 meses a prova de proficiência, e aí, com Uhum. tudo em mãos, eu vejo qual empresa se adequa melhor para mim. Uhum. Muito bom. O que que será que eu não perguntei para vocês que vocês querem deixar salvo aqui na live? Para quem pensa em ir para Irlanda, aguardar o processo daí, né? Experimentar ter essa experiência, né, na Irlanda. O que que vocês, aí cada uma de vocês, assim, para vocês falarem de repente algum ponto que vocês gostariam de destacar para aquelas pessoas que pensam em ir para Irlanda e talvez trilhar o mesmo caminho que vocês estão trilhando hoje. Olha, primeira coisa, assim, eu acho que é importante é a pessoa não achar que sem inglês aqui vai resolver tudo. Eu acho que ter pelo menos o mínimo de inglês é importante, mesmo sabendo que vai aprender aqui, mas eu acho que te abre muitas portas, até para fazer entrevista, para a questão de trabalho. Eu acho importante também olhar os dois lados, né? Porque, assim, cada experiência é individual. A minha experiência aqui é muito positiva, mas possa ser que outras pessoas não tenham e eu não consiga demonstrar isso, porque não foi o que eu passei. Então, eu acho sempre importante buscar a opinião de outras pessoas, né? Colocar na balança e também não se cobrar tanto de que tem que dar certo de qualquer jeito. Pensar, e se não der certo, eu não vou morrer por isso, eu tenho outros caminhos. A nossa profissão, por mais que ela seja desvalorizada no Brasil, ela é uma demanda constante. Então, tem um concurso que eu posso tentar estudar, tem uma residência que eu posso tentar recomeçar a fazer, ver que o mundo não acaba, né? Porque a gente fez alguma outra decisão. Acho que é isso. Uhum. É, exatamente. Igual a Rai falou, quando eu estava no Brasil, eu estava pensando o tempo inteiro na minha PD, quando é que eu ia para os Estados Unidos, porque, gente, onde eu trabalho no Brasil é um lugar muito bom de trabalhar. Eu amo lá, amo, amo, amo de paixão. Só que algo dentro de mim falava que, sabe, é o sentimento de querer ir para fora, de querer viver isso aqui. Então, estar vivendo isso aqui me tirou um pouco a ansiedade de aquela coisa, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Estou esperando, mas eu estou esperando vivendo. E sentindo que eu estou viva, entendeu? Porque tem muita gente nos grupos, a gente vê, por exemplo, tem muita gente com depressão, esperando aquela ansiedade, ataque de ansiedade, pânico, não sei o quê. Porque eu acho que é o mesmo sentimento de não estar vivendo, sabe? Só tá esperando e a vida não tá andando. Uhum. Então, tirou um pouco essa ansiedade de Estados Unidos, porque aqui a gente tem os problemas aqui para resolver, a gente Uhum. tem a vida aqui para viver, a gente tem o inglês para É. melhorar, então na nossa cabeça tem muita coisa acontecendo aqui. Mas eu não tirei de mente os Estados Unidos ainda é a minha prioridade. Eu estou validando o diploma aqui como enfermeira também. Se eu começar a trabalhar aqui como enfermeira, acho que vai ser um plus para quando eu chegar nos Estados Unidos, né? Ter essa experiência aqui com certeza vai contar muito para mim. Então, eu não tirei o foco dos Estados Unidos. Estou aqui esperando, aguardando a minha vez
Uhum. E é o que a Rai falou. Eu acho que você precisa se sentir bem com as suas escolhas, né? Se você resolver vir para cá e ver que realmente dá para esperar aqui, dá para viver aqui, ok. Mas se não, a gente não tem problema nenhum em pegar nossas coisinhas e voltar. Tem muita gente aqui, infelizmente, inclusive da enfermagem, que só reclama, sabe? Tá aqui, mas tá aqui porque quer um visto de trabalho, tá aqui porque quer alcançar algumas coisas e não consegue. E a pessoa acaba que vive infeliz. Para mim, isso não faz sentido, sabe? Você esperar aqui ou esperar no Brasil, isso depende do que vai te fazer melhor, sabe? Se sentir melhor. Então, é isso, é viver o processo. Viver o Uhum. processo com sabendo que você tem oportunidade de estar aqui. Inclusive, quando a gente chegou aqui, que a gente foi até nessa feira, eu vi o quanto o nosso diploma pode abrir portas, sabe? Você com o seu Sim. diploma de enfermeiro, com a sua proficiência, cara, a gente não tem só aqui, não. A gente tem o É, mundo. tem vários países, A verdade. gente tem vários países que a gente pode ir. A gente pode ir para a Austrália, a gente pode ir para o Canadá, a gente Pra pode ir Malta. para Malta ali, maravilhoso, calor, enfim. A gente tem um mundo, sabe? Tudo que vai, o que vai diferenciar é a sua força de vontade, né? E seus objetivos. Então, cada um tem um Sim. objetivo e se sentir bem durante esse processo. Uhum. E outra coisa, assim, eu acho que cada um tem uma realidade, mas assim, a minha realidade, eu vim de uma família assim mais humilde, então foi tipo isso, tipo, semana passada eu falei assim, nossa, eu cheguei em Paris, não era meu sonho conhecer o Paris, mas eu falei assim, nossa, isso daqui eu só via na televisão. Quando é que eu Uhum. poderia imaginar estar aqui vivendo isso, se não através desse intercâmbio? Então, é uma As, experiência pe- única, assim. as pessoas que a gente conheceu aqui nesse período, as amizades que a gente já fez com Sim, pessoas de países que a gente nem imaginava na vida nem conhecer, sonhava que existia, nem nem sonhava que sabia que existia a existia. Mongólia. Tipo, na minha sala tem muita gente Uhum. da Mongólia, tipo, você abre a Sabe? cabeça pro mundo. Abre a Sim. cabeça pro mundo. E, cara, nosso esforço, os nossos estudos, eles nunca vão ser em vão, sabe? É isso que eu tenho percebido. A gente estuda, estuda, estuda e a gente vai chegar em algum lugar com o nosso Com esforço, sabe? certeza. E aqui, gente, o mundo é gigante, a gente tem muita oportunidade, então vai nos seus objetivos, né? Continua estudando, continua se planejando e Vocês veem pessoas fazendo intercâmbio menores do que o que vocês se propuseram a fazer? Existe isso? como Existe, na minha assim? De sala tem. tempo? É, tipo Sim. assim, vocês vão fazer de 8, né, em tese, né? Mas assim, eu Uhum. quero ficar só 2 meses. Vocês veem a galera Tem, também fazendo? tem, na Tem minha sim. sala tem. Na minha sala tem um grupo lá, de alguma cidade pequena da Espanha, e eles estão lá, vão ficar lá só 3 meses. Uhum, É. Mas tem. entendi. Ai, meninas, Sim. adorei. Adorei conhecer essa Também possibilidade. adorei participar. De verdade, assim, nossa senhora, eu acho que é aquilo que vocês falaram, né? Eu acho que a espera do Visa Bullet é uma espera muito desafiadora, né? Em muitos Bastante. aspectos, né? E a gente tem que cuidar muito da nossa saúde emocional durante esse processo, Uhum. porque a gente acaba vivendo ali mês a mês, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver o presente. A vida continua, Uhum. a gente não sabe se mês que vem vai andar, se não vai andar, se vai voltar a ficar current, se não Sim. vai, né? Então, assim, eu Não percebo, depende né, da como gente, né? não depende da gente, né? Assim, e Uhum. eu trabalho com validação de diploma. Eu vejo que a grande maioria é imediatista, né? Que é tudo assim, começa hoje e já quer amanhã tá lá. Sim. E tem que acalmar e falar, cara, não é assim, demora um pouquinho e tal. Então, às vezes, ter essas oportunidades para que a pessoa já vivencie, né? Uma vida em outro país, melhore o inglês, tem a possibilidade de já trabalhar, né, dentro da área da saúde ali, você começa ali como assistant, você já está enriquecendo o seu currículo também e Sim. treinando o inglês e aprendendo muita coisa. Eu acho que é muito válido para que as pessoas possam conhecer e perceber dentro da sua realidade, né? Ah, eu estou com meu marido, será que meu marido vai querer ir? Não vai? Eu tenho filhos, será que vale a pena ir com o filho ou não, botar na balança e ver qual vai ser a experiência de cada um, né? É. Mas eu acho que só Tem, o fato da gente poder falar um pouco sobre essa possibilidade, é, eu acho que é
muito, muito, muito grandioso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que é tarde aí e vocês estão aqui falando, né? Eu vou deixar a live salva, vou marcar vocês. Eu posso botar no YouTube? Tem problema para vocês? Pode, sem Por problema mim, não. tranquilo, fica à vontade. E uma outra coisa que eu queria comentar também por exemplo, quem tem filhos tem uma outra oportunidade, que é o quê? Já validar o diploma e vir como enfermeiro. Porque assim como nos Estados Unidos, o enfermeiro aqui é critical skills. Então, Sim, sim. aí o tipo de visto já é diferente, porque o critical skills você já pode trazer a família. Sua Então, se, família por exemplo, toda, a pessoa marido, filhos. por exemplo, a pessoa, beleza, estou esperando para os Estados Unidos, ou enfim, quero uma outra oportunidade. Ela pode começar a Uhum, validação de diploma do Brasil, por exemplo, e vir para cá nas etapas que precisa estar aqui, né? uhum, Sabendo que vai ter as despesas para isso, obviamente. uhum. Mas é possível, né? É uma Sim. possibilidade. Então é isso. E o que a Rai falou também, a nossa experiência aqui está sendo boa. A nossa experiência aqui, a gente consegue indicar para vocês e falar: olha, gente, aconteceu assim, assim, assado com a gente está gostando, a nossa experiência está sendo boa. Nós não somos aquelas. Eu e a Rai, por exemplo, a gente não é aquela pessoa pessimista que vê só as coisas ruins do lugar. Uhum. Nós somos Uhum, pessoas otimistas. A gente veio para cá com um objetivo e a gente está seguindo ele. A gente acorda todos os dias pensando no nosso objetivo. Porque tem pessoas que vêm para cá sem objetivo nenhum e elas acabam se Uhum. perdendo no meio do caminho. Então, Eu acho que a gente tá... assim, no mínimo, ele fala, no mínimo eu aprendi meu inglês. Foi pra isso que eu vim. O uhum, resto, o que tá tendo de bom é consequência. Exatamente. Então, pensar positivo, né? Se você vier com a disposição de um intercambista, de correr atrás, sabe? E não ficar esperando as coisas chegar. Acho que tudo na vida a gente não pode ficar esperando nada chegar até a gente precisa fazer por onde e aqui não é diferente. Então, a gente está tendo uma boa experiência, a gente consegue. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode mandar mensagem no nosso Instagram. Se Sim, precisar, eu com passo o meu certeza. número, sabe? Porque o objetivo mesmo, inclusive o objetivo do nosso Instagram, é passar informação. Uhum. Porque essa uhum, informação que a gente está passando aqui, a gente não teve quando a Eu gente fui estava cavando. procurando. A gente procurou sozinha. Uhum. Então, o objetivo mesmo é disseminar informação para vocês, que aqui você tem uma possibilidade. Então é Uhum. isso. Obrigada pela oportunidade de estar Obrigada falando. demais. A gente agradece demais essa Gostei oportunidade. muito de participar. Imagina, alguém botou aqui com relação à indicação de empresa de intercâmbio. Vocês buscaram, né, daqui do Brasil, vocês indicam alguma? Não sei. Então, Sim. a nossa experiência com a nossa empresa de intercâmbio, a Rai, ela fez esse trabalho de pesquisar muito antes de a gente fechar. Uhum. Inclusive, isso é algo muito importante, porque um tempo atrás uma empresa de intercâmbio faliu aqui, deixou todo mundo na mão. Uhum, Uhum. Então, a nossa empresa de intercâmbio, ela prometeu uma coisa, ela cumpriu, e Sim. é isso. A gente ficou muito satisfeito com o trabalho deles. A gente pode Uhum. indicar sim, porque a gente teve tudo Boa que eles prometeram, eles experiência. cumpriram. Boa experiência Sim. com eles, sabe? Uhum. Uma Do início ao empresa de fim. confiança. O dono, o Murilo, ele é extremamente confiável, assim, Sim. e todas as pessoas da equipe são bem confiáveis. Então, a gente Sim. indica de olhos fechados. Eu vou deixar o Uhum. arroba deles aqui para vocês. E tem gente que fecha, por exemplo, direto com a escola e resolve toda a documentação sozinha. Mas, igual a Rai falou no começo, a gente pecou pelo excesso. A gente resolveu Uhum. fechar com uma empresa de intercâmbio para não ter dor de cabeça nenhuma. Nenhuma, nenhuma, Sim, nenhuma. sim. E a É gente porque não se a gente não arrepende. tinha tempo, né? Tipo assim, eu tava trabalhando uhum, na época, tipo assim, eu falei, eu quero ir nessa data. Ele me deu a opção de escola, ele explicou por que era melhor tal do que tal, e confiei neles. Exato. uhum. E eles Então, foram bem logo atenciosos com a intercâmbio. gente. Logo Isso. intercâmbio, E justamente. se alguém quiser qualquer informação de qualquer coisa, a gente não tem nada que esconder, a gente está vivendo aqui a realidade. Pode Sim, chamar, sim. pode perguntar Pode chamar, e pode é isso. perguntar, a gente também não tem nenhum asterisco. Né? Tipo, o que eu quero saber do preço. A gente vai dizer, porque não tem segredo, Uhum. né? né? Não tem segredo, não tem o que esconder. É Sim, tudo real. sim. E eu acho que é É, aquilo, né? A gente está, eu acredito assim, né? A gente está para contribuir com outras pessoas também, com né? certeza. Às Tá vezes, todo mundo no mesmo barco. todo mundo no mesmo barco, exatamente. Às vezes vocês não puderam ter alguém que pudesse ajudar Sim, vocês, mas a partir do momento que vocês descobriram um caminho, por que não, né? Divulgar, sim. falar, conversar sobre, porque pode ser uma possibilidade, né, para uma outra pessoa, É, né?
Com certeza. Ai, amei, meninas. Olha, muito obrigada Muito de verdade. obrigada. Amei Vou também deixar participar. salva a live aqui. Que Deus abençoe vocês ainda mais, que vocês possam Obrigada. viver essa experiência, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experiências novas, assim. Uhum. Ouvindo vocês falarem, dividindo apartamento, eu me lembro quando eu fui morar com meu marido na Espanha, que a gente dividia apartamento também. Sim. E era Ah, muito que legal. legal, a gente se divertia pra Uhum. caramba. Mas Uhum. depois eu entendo quando a Má fala, eu sou casada, porque eu também fiz Uhum. esse processo, né? Eu tive a minha experiência Sim. dividindo apartamento, mas depois, obviamente, eu quis sair, quis ter a minha casinha também com meu marido E lá é fora. super possível, é super E possível. a Uhum. gente vai se ajustando, mas assim, eu acho que a experiência, né, Sim. é grandiosa, assim. Eu tenho certeza que vocês Demais. estão crescendo como profissionais, obviamente, vocês estão melhorando o Uhum. inglês de vocês cada dia mais, vocês vão arrasar quando vocês chegarem nos Estados Unidos, ou o que quer que Amém. Deus tenha reservado para vocês. Mas a experiência de vida também, como pessoa também, eu tenho certeza que É vocês são perfeito. outras pessoas, né? De uma Uhum. maneira melhor, né? Em todos os Com sentidos. certeza. Com certeza. Exatamente. Tenho dúvida disso. Muito obrigada, viu? Obrigada Obrigada. por Amei essa participar, oportunidade. viu? Qualquer Obrigada. dúvida é só Fiquem mandar com pra Deus. gente. Você Obrigada, com também. Obrigada, certeza. galera. Tchau, Beijo. tchau. Fiquem com Beijo. Deus. Gente, quem está Obrigada. Tchau, aqui, quem tchau. está assistindo, muito obrigada por terem ficado aqui com a gente, Obrigada. né? Uhum. Compartilhem a live, comentem, tá? E é isso. Que precisar, as meninas estão aí para ajudar vocês aí a irem para Irlanda. Beijo. Isso aí. Um beijo, Tchau. galerinha. Até. Tchau, Tchau. tchau.